Se não... Bom, o que é matriz? Vamos tentar analisar por isso daqui. Ó, vamos pegar uma representação assim. Uma tabela, tá? De números, como que indicamos ao lado. Então aqui, olha, vocês têm uma tabela. Se eu observar 11, 12, 13, 14, aqui eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Se eu olhar aqui, ó, na vertical, eu tenho coluna, coluna, coluna e coluna. Então observe que uma matriz é nada mais, nada menos que uma tabela onde a gente classifica linhas e colunas. Certo? Esta tabela, ela é sempre representada por colchetes, por parênteses aqui. No nosso caso aqui, ó, tem parênteses. Nesse caso aqui, tem colchetinho, ó. Ou nesse caso aqui, que são duas barras paralelas. Observe nessas barras paralelas que elas são muito, mas muito pouco usadas, porque elas podem confundir com determinante, porque o determinante é uma barra só. Então, isso daqui não é muito conveniente de estar usando. Então, a gente usa ou o colchetinho ou os parênteses aqui, para estar indicando uma matriz. A gente fala assim, ó. Olha o que está escrito aqui. Denominamos matriz real do tipo M por N. Ó, M por N, é isso aqui que lê. M significa número de linhas que eu tenho e N significa número de colunas que eu tenho na matriz. Então, se eu fosse olhar uma matriz desse tipo aqui, ó, eu falaria que ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, seria uma matriz 3 por 4. E a gente indica aqui do lado, ó. A gente falaria assim, essa matriz é 3 por 4. A gente coloca do ladinho aqui. A indicação que a gente chama de ordem da matriz, ó. Então, eu falo a matriz tipo M por N, toda tabela formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Ó, M linhas e N colunas. Então, vocês vão ter linha e vão ter coluna. Essa matriz aqui, por exemplo, ó, ela é do tipo 2 por 3. Por quê? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, sempre nessa ordem. A linha primeiro e a coluna depois. Olha aqui, ó, uma matriz desse tipo aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz 2 por 2. Uma matriz desse tipo aqui, ela tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. Então, observem que em uma matriz qualquer, eu sempre vou ter a representação em cima de linhas e de colunas. E cada número que eu tenho aqui dentro, ele é chamado de elemento da matriz. Então, vocês vão começar a observar muito claro isso aqui. Eu tenho a matriz e cada elemento que tem dentro, ele forma a minha matriz. E ele tem posição. Ó, se você observar aqui, esse elemento é da primeira linha e da primeira coluna. Esse elemento é da primeira linha e da segunda coluna. Então, eu tenho posicionamento para esses elementos aqui dentro. Em cada posição que eles ocupam, eles vão causar alguma coisa dentro, algum efeito dentro da matriz. Então, é sempre bom você observar essa nomenclatura. Quando eu olhar para um elemento da matriz, eu tenho que saber em que posição que ele se encontra, que é para poder diferenciá-lo. Então, se você tem uma matriz desse tipo aqui, ó, eu pego o número 33, eu sei que ele está na terceira linha
e na terceira coluna. O 34, ó, terceira linha e 4 colunas. Então, eu tenho posicionamentos aqui para fazer. Certo? Ó, pensa numa coisa desse tipo aqui. Deixa eu aproximar aqui, ó, só para a gente ver. Observe isso aqui. Olha, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas. Observa, cada elemento da matriz tem um posicionamento aqui, ó. Esses subitens que tem aqui são os posicionamentos que tem a matriz. Então, quando eu pegar esse elemento aqui, ó, eu sei que ele está na segunda linha e na segunda coluna. Se eu pegar esse elemento aqui, eu sei que ele está na primeira linha e na terceira coluna. Esses subitens que vão estar nos elementos, a gente sabe representar assim. A é o nome da matriz, sempre maiúsculo. O A minúsculo representa o elemento da matriz. Então, ó, A maiúsculo é o nome da matriz, o Azinho minúsculo é o elemento da matriz. Então, eu tenho o posicionamento de uma matriz através dessas nomenclaturas aqui. E toda matriz, gente, vocês vão poder representar assim, ó. O livro de vocês está trazendo essa nomenclatura. Ele fala o seguinte, ó. Uma matriz, a gente chama isso aqui de matriz genérica. Porque, observa, ela não tem fim. Eu falo que é A1, A12, A13, A1N. Ó, A21, A22, A23. Por favor, não é A23, A22 não, tá? É 2, 2, 2, 3. É a posição que o elemento se encontra. Quando eu pegar uma matriz infinita, M por N, você vai falar, mas qual é essa ordem? Essa ordem não me importa. Ela vai ser, sei lá, 100 por 100, 1000 por 1000. Então, é essa a ideia da matriz. Tá? Aí eu vou só te fazer um parênteses aqui. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho para a gente entender o que significa esse M por N.